38. Lucas 10, 38. 38. Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela tua graça e a tua presença. Eu quero te louvar e te exaltar pela tua mão e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, peço a ti, Deus, misericórdia, Pai. O Senhor nos dá a graça, Deus, de compartilhar conosco a tua direção. Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, que haja da tua misericórdia sobre nós aqui, Pai. Senhor, nos livra e nos guarda de todo devorador, de todo ladrão da palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós dependemos da tua palavra, da comunhão com a tua presença. Nos guarda para estarmos atentos, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de iniciar a palavra, eu quero, que é assunto diferente, eu quero, no sábado, a gente saiu para passear, mas na terça-feira, o pastor, ele liberou uma palavra aqui na oração, de que nós poderíamos passar por problemas, por desafios, mas ia ser como nada. E quando chegou no sábado, nós estávamos lá no parque, né? E lá no parque aconteceu um pequeno acidente, que gerou 4,6 pontos no supercílio ali, na sobrancelha da Sueli, e mais 4 pontos na cabeça da Sofia. Irmãos, olha só, na hora que estava acontecendo as coisas, a gente fica meio ali, né? Meio ali atordoado um pouco, meio sem saber o que está acontecendo. Mas Deus estava no controle de tudo, está no controle de tudo. Aí o que aconteceu? O bombeiro lá do local nos atendeu, o rapaz levou nós até o pronto-socorro da cidade lá, e aí a médica deu os pontos na Sofia, a Sueli também levou os pontos. Sofia deu um gritão na hora da injeção, né, filha? Irmãos, depois a gente voltou pro parque lá. A gente tava lá, a gente voltou para lá e ficou lá. E no outro dia a gente foi brincar. Até na tirolesa, a Sofia foi lá na tirolesa. E a tirolesa lá é alta que só, meu. Ela foi e se divertiu, não foi, filha? Irmãos, o que acontece? A gente fica observando porque a gente que é pai, a gente tem a outra parte. E ele estava lá para aproveitar, né, Pedrinho? Né, filho? Aproveitou também. Ela aproveitou. Deus sabe de todas as coisas, sabe. Na hora lá eu tive uma sensação, na hora que ela estava escorregando, de pegar na mão dela lá, tive a sensação. Mas será que foi minha? Será que foi de Deus? Será que foi da minha carne e eu não segui? Irmãos, pode até ter saído do meu controle, mas não saiu do controle de Deus. O que a gente precisa entender? Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida. Ele vai comunicar através da palavra. Olha só, nós estamos aqui na oração. Estava aqui, terça-feira na oração. Aí o pastor estava orando, aí o pastor levantou, aí o pastor ajoelhou de novo, levantou de novo, falei, Jesus, está acontecendo alguma coisa? O senhor está falando? Eu observei essa parte. Aí daqui a pouco ele veio e orou por nós, estava eu e o Flor. O que nós precisamos entender? Ele orou, não orou? Deus já deu a palavra ali, na hora que aconteceu o negócio, a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Então o que eu preciso entender? Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Aconteceu isso? Eu queria que acontecesse? A Sueli queria que acontecesse? Claro que não. A gente foi lá para se divertir, né? Passear um pouco. Se nos divertimos. Teve essa situação? Teve. Mas nada sai do controle de Deus. Em tudo nós aprendemos, em tudo nós crescemos. E em tudo nós vivemos o amor e a misericórdia de Deus. Ah, mas que saiu sangue? Claro que saiu uma tonelada lá no lago lá, e a mulher que estava lá não sabia nem o que fazia e ficou apavorada, sorte que não tinha muita gente lá e tal.
Mas aí depois foi lá, costurou. A gente tá falando assim, irmão, costurou lá, costurou a cabeça da Sossô, né, Sossô? A médica enfiou a agulha, a médica lá de Goiás, estava lá aqui em São Paulo, lá no interior. Costurou, fez o negócio lá e tal. Irmãos, aconteceu. Mas eu vivi o livramento de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus. A gente aprendeu, então em tudo vamos dar glória a Deus, tem uma palavra liberada e nós vamos continuar vivendo debaixo da graça e da misericórdia de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. Pronto? Glória. Vamos passar para a palavra agora? Amém. No Lucas 10, 38, vamos lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas coisas. Vai. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Fica só nesse versículo aí, por favor. Irmãos, presta bem atenção. O que eu preciso entender? Na casa tinha Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro estava com Jesus na mesa, Maria aos pés de Jesus e Marta servindo. Uma pessoa precisava servir, não precisava? Ela estava servindo. A Maria estava lá ouvindo a palavra. Irmãos, o que eu preciso entender? Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Olha só. São coisas importantes que precisavam ser feitas. Jesus estava, por exemplo, Jesus vem aqui. Jesus fisicamente vem aqui. Ele já está aqui no meio de nós. Mas ele está aqui fisicamente. O que a gente vai fazer? Vai falar: Senhor, senta aqui. Aí a gente vai servir o Jesus. Vai trazer alguma coisa para ele, né? Se precisar de alguma coisa, a gente vai buscar. A gente vai servir, não vai? Vai, mas a Maria escolheu a boa parte. Eu preciso ser prático e entender que existe coisa que eu não posso pular. Ah, mas sabe o que é? É que eu tinha uma coisa muito importante para fazer e não dava para fazer outro horário. Larga disso em nome de Jesus. Eu tenho que arrumar tempo para estar na presença de Jesus, porque senão acontecem as coisas, eu fico doido, apavorado, sem entender o que está acontecendo, e fico toda hora assim: Jesus, por quê? Por quê? Por quê? Tem o porquê que eu vou chegar até Jesus e Ele vai me responder, que é o porquê do conhecimento. Olha, Senhor, olha essa palavra aqui, isso aqui. Irmão, ela escolheu a melhor de todas. Esta não lhe será tirada. Eu entendo que nós temos deveres, afazeres na nossa casa e um monte de coisa para resolver. Sabe o que eu quero trazer para mim? Deus não tem nora. Deus não tem sobrinho. Ele não tem sogro. Deus ele não tem sogra. Ele não tem nora. Sobrinho, neto, ele não tem neto. Ele tem filho e filha. Não dá. Olha, presta atenção. Nós somos, para quem é casado, se torna uma só carne, certo? E um vai edificando o outro. Mas existem ocasiões que não dá para eu buscar para outra pessoa. É assim. Não dá.
Eu preciso buscar, eu preciso estar nos pés do Senhor. E a nossa vida é assim. Ah, mas Senhor, tem aqui uma louça aqui para lavar. Eu não sabia que o Senhor estava vindo, Jesus. Tá cheio de copo, que ela estava fadigada, né? Com muitas coisas e preocupada. Senhor, eu não sabia que o Senhor estava vindo. A pia está lotada de louça e agora tem que lavar um copo aqui. Eu estou preparando o arroz e estou preparando o feijão. Se a Maria viesse cortar o frango aqui, ajudava. Mais ou menos assim, não é? Olha, estou aqui, Jesus, fazendo isso aqui. Eu vou fazer o café. Aí a Maria vai lá preparar um bolo, um pão lá e tal. Enquanto eu faço isso. Só que ele falou assim, ela escolheu a melhor parte. Ele não obrigou. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Não é tirado de mim, de você. Vamos continuar mais para frente? João 15, versículo 1. Ó, no versículo 1, eu vou versículo por versículo seguido, tá? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vai. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Quem é a videira? Jesus. Quem é eu e você? O ramo. Vós igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Versículo 8. O que glorifica meu Pai é que deis muito fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Versículo 9. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Só aí. Irmãos, nós já conhecemos essa mensagem. Só que, às vezes, nós achamos que essa mensagem é só isso mesmo. É a videira e o ramo. Você é o ramo, eu sou o ramo. Eu não vou conseguir fazer as coisas se eu não estiver em Jesus. Não tem como, o fruto só vai... Ó, presta atenção. Uma árvore, ela tá... Não fala lá quando o Salmos 1 lá... Aquele que confia no Senhor será como árvore plantada ao ribeiro, que dará o seu fruto na estação própria, e os frutos não murcharão e tal, que não segue o conselho do ímpio e tal. Irmãos, quando eu e você estamos na árvore, quando tem um galho na árvore, o que acontece? Ele está forte ali, vai nascendo a fruta, ele vai tendo o nutriente, né, vai subindo ali pela planta ali e tal, o nutriente vai chegando. Se eu não tiver em Jesus, não tem nutriente. Como é que vai chegar os nutrientes para me alimentar a minha mente, fazer eu produzir isso? Não tem como, porque eu não estou conectado, eu não estou ligado. E por que eu não estou ligado? Porque a palavra não está em nós. Porque se as minhas palavras se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. A palavra vai estar em mim e em você. Quando eu estou em Jesus, na videira, vai ter fruto.
Ele falou assim, ó, sem mim você não pode fazer nada. Não tem como. Aí eu fico batendo cabeça para um lado e para o outro, fazendo uma coisa, e vou lá, e tento de um jeito, até que eu falo, Jesus, me ajuda aqui. Aí Jesus dá a palavra lá, e nós somos abençoados. Por que a gente não foi em Jesus primeiro? Porque a gente não escolhe a boa parte. A gente tem um serviço para fazer, e aí a gente fala, esse serviço é muito importante. É importante, mas tem coisa mais importante. Se eu não consigo criar um tempo para estar buscando a Deus, eu tenho que lutar para isso. Sabe por que eu tenho que lutar para isso? Põe aí no Efésios, junto com essa mensagem. Acompanha comigo, ó. Efésios 6, versículo 10. Ó. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor. Só aí, tá? Por enquanto, depois a gente vai mudando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, como é que eu vou fortalecer no Senhor e na força do seu poder se eu não estiver conectado nele? Se a palavra não estiver em mim, não vai ter como. Aí chega o dia do desafio, eu não entendo nada. O que está acontecendo, Jesus? Nossa, Jesus, eu estava orando aquele dia, mas aconteceu isso hoje, Jesus. Eu estava clamando, mas aconteceu isso. Aí eu não entendo, fico perdido, eu fico pensando que eu tô numa bolha e eu tô em outro mundo. Nós vamos viver o cuidado de Deus em todas as esferas da nossa vida, em todas as etapas. O que ele está falando? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando que eu consigo fortalecer no Senhor? Eu estou aqui, ó, conectado no Senhor, ó. Vai vir na força, vai vir no poder, e aí a palavra está em mim, eu vou pedir qualquer coisa e não será feito. Você já fez uma oração? Jesus, muda aqui. Teve um negócio que eu pedi para Jesus, eu falei, Jesus, eu quero isso aqui, Senhor, me abençoa aí. Aí Jesus colocou o recurso na minha mão. Eu falei, Jesus, se eu colocar o recurso, o senhor tem que colocar mais, porque tem os outros compromissos que eu tenho. E eu vou entender que não é para eu mexer. Aí Jesus, não, filho, vou pôr, fica tranquilo. Ele pôs, irmãos, e coisa simples. Mas o que eu preciso entender? Fortalecei-vos no Senhor. Eu só vou conseguir fortalecer conectado, estando nos pés de Jesus. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que eu tenho que fortalecer? Porque tem cilada do diabo. O que é cilada? É uma coisa que o inimigo prepara contra a nossa vida que nós não estávamos esperando. Mas eu estou conectado em Jesus, estou ligado aqui em Jesus, estou conectado. O que acontece? Eu estou dando fruto, eu vou dar fruto naquela hora também. Naquela hora é a hora que vai surgir o fruto. Não, surgir o fruto aqui. Aconteceu isso, mas vamos, Deus preparou, esse é o dia que o Senhor preparou. Nos alegremos nele em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos no mundo, quando a gente estiver lá no céu, lá nas ruas de ouro, estiver lá louvando 24 horas por dia, louvando e adorando a Deus, não vai ter probleminha, não vai ter pecado, não vai ter situação contrária. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso entender que tem cilada do diabo. Chega uma situação da nossa profissão para a gente resolver, você sabe, eu vou resolver isso aí e pronto, porque eu aprendi, eu estudei de algum jeito, eu estudei com outros que me ensinaram e eu aprendi, e assim foi. Eu vou resolver isso. Mas as ciladas do diabo, como é que eu vou resolver? Com a graça de Deus, torno conectado nele. Versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Segura aí. Irmão, não estou lutando contra ser humano. Se Deus, para alguns ele abre, né? Se Deus abrisse a nossa visão
para enxergar. Que nem o menino lá do Eliseu enxergou o mundo espiritual e viu aquele monte de cavalos e carros de fogo. Imagine você vendo um monte de demônio por aí. Você passa na rua, a gente não vê, mas você vê as manifestações, você percebe que tem uma manifestação. Se Deus abrisse os nossos olhos, a gente ou ia ficar com medo, porque se Ele abrisse os nossos olhos para enxergar e vesse lá também um monte de anjo. O pastor viu um dia, não viu, pastor? O pastor viu. Ele falou assim, ó, fica aí que eu vou dormir aqui. E daí? Fica aí que eu vou dormir aqui. Pronto, acabou. Foi isso. Se Ele abre os nossos olhos para ver tudo isso, aí eu vou entender. Sabe aquele, quando passa o filme lá de Jesus, que tem lá o inimigo lá, de vez em quando soprando no ouvido de alguém, né? Eles estão pregando lá, aquele The Chosen aparece, no The Chosen, nos mais antigos, aí ele tá lá, Jesus está lá pregando, alguém está falando alguma coisa, né, o discípulo, aí o inimigo vai lá e fica soprando no ouvido. É mais ou menos assim. Só que isso daí pode acontecer com a mim e com a sua vida. Como? O diabo vai falar para você, entra ali naquela loja e rouba aquele mercado, rouba aquele lugar. Ele vai falar isso para mim e para você? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Ele vai falar para mim e para você, olha a roupa daquela mulher ali. Ele vai falar para mim e para você, você viu o que aquele irmão fez? Aquele irmão não presta. Isso aí, astutas ciladas do diabo, não temos que lutar contra a carne. Então não tem como. Você é obrigado a ir para a oração. Se você não ir, se eu não ir por motivos naturais, vai por outra situação. Não é que... É um ditado popular, não vai pelo amor, não vai pela dor, não vai pelo amor, mas vai pela dor. Isso é um ditado popular, não está na Bíblia isso, não existe isso na Bíblia. Mas muitas vezes o que acontece? É um caminho que Deus vai nos levar para Ele. E não é que Deus é que está levando, é porque surgiu a situação, porque eu estou descoberto. A Marta estava agoniada. Por que ela não foi para os pés de Jesus? Lançou sobre ele toda a ansiedade que ele tem cuidado de vós. Ela não sabia essa mensagem ainda, né? Paulo veio depois. Mas por que ele não foi para o pé de Jesus? Por que ela não foi? Ela estava agoniada. Não, porque nós queremos achar que somos autossuficientes para vencer a situação sozinha. Você está lutando com o diabo. A luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Contra os dominadores desse sistema mundial. Irmão, tá pensando o quê? Aí eu chego no domingo, aí aconteceu um outro imprevisto lá na porta de casa. Aí você fala assim, Jesus do céu, Senhor. Aí eu falei assim, mas Pai do céu. E o negócio começou até mais ou menos bom. Eu falei, Jesus, olha, tá acontecendo um milagre aqui. Mas de todo jeito tá acontecendo ainda, né? Deus usou outro caminho, nós intercedeu a mão lá. Aí Deus falou assim, não, para de orar. Não ora não, deixa eu vou mexer aí. Foi uma coisa incrível, irmão, eu vou mexer aí. Outra coisa, totalmente diferente. Irmãos, o que nós precisamos entender? Nós estamos lidando com isso aqui. É com o diabo, é com o demônio. A gente pensa que a batalha que está lá no outro país, no nosso país de origem espiritual, está acontecendo aqui, ó. Aqui do lado, aqui tá perigoso estourar uma aqui do ladinho aqui. O bigodão lá tá querendo pegar o negócio lá onde tá cheio de ouro, ainda quer passar pelo Brasil. Aí você fala assim, Jesus, nós estamos orando, nós temos que orar pela nossa terra natal. Pelo espiritual, né? Pela fé. Nós fomos enxertados na videira, né? Jambuzeiro enxertado na videira. Nós temos que orar por lá. Mas já está aqui, pertinho aqui, ó. Está aqui pertinho. Daqui a pouco ele fala que vai entrar lá. Aí o exército daqui já falou, não, por aqui vocês não vão passar não.
Mas com certeza ele vai querer intrometer para ajudar o amiguinho dele. Irmão, presta atenção. Os dias estão cada vez mais próximos da vinda do nosso Senhor. Tá pertinho, pode estourar outra aqui. Aí eu vou orar para que isso não aconteça? Não vai funcionar. Você pode orar que não vai funcionar. Sabe por quê? Porque tem que se cumprir. Nós vamos orar para quê? Para que Deus dê livramento para as pessoas, para que Deus guarde os seus, para que livre do... Mas não vai. Por quê? Porque está na palavra. Guerra, rumores de guerra, terremotos, maremotos. Vai acontecer tudo isso aí. Eu não vou orar? Claro que eu vou orar. Para que Deus dê livramento, dê um caminho bom, alerte na hora lá. Mas o que eu preciso entender? Esteja conectado. Nós estamos lutando com o demônio. Você está lutando com o demônio lá no seu serviço, na onde você trabalha. Surgem situações. Mas em tudo isso, quem é maior? É Deus. Então eu preciso estar conectado. Quando eu estou conectado, versículo 13. Por esse motivo, vestível de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firme no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecer inabalado sem retroceder. Coloca no 18, por favor, pula lá para o 18. Olha o que fala o 18. Aí fala a armadura cristã, né? Ó, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar, Salmo 145, 17 e 18. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou clamar porque eu não consigo sozinho. Irmãos, tem gente que eu estou falando pessoa séria, tá? Não é invenção não. Que Deus abre lá e fala, ó, vai acontecer, está acontecendo isso, daqui a pouco se cumpre. Você vê que aquilo é uma coisa de Deus, é sério. E está se cumprindo. Então o que você vai fazer? Ora fora. Ora na hora. É esse mesmo, tá certo. Ora na hora e ora fora de hora. Eu sei que você tem compromisso, tem as coisas para fazer, mas arrume um tempo, ore no ônibus, ora no caminho. Se não consegue orar no ônibus, arrume um tempo, porque eu preciso estar conectado ao meu Senhor. Eu estou lutando contra demônio, contra principado, contra a situação contrária. Às vezes Deus tem um dom chamado que é o discernimento de espírito. Você discerne ali o espírito que está atuando naquele lugar, naquela situação. Deus dá a graça ali para você perceber. Mas enxergar o anjo caído, um demônio, só a pessoa que Deus abriu a visão para ela enxergar. Porque, irmão, imagina só, ia ficar tudo apavorado. Passou correndo ali, ó. Já viu quando passa um rato? Passou De vez em quando eles filmam aí alguma coisa aí, ou inventam também. Mas, irmão, esteja conectado. Eu preciso entender qual batalha que eu tô. Porque se eu estiver conectado, eu vou ter nutriente, vitaminas no nosso corpo, para entender exatamente o que Jesus está dizendo. Aí ele fala assim, ó, o Salmo 145, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. 18. O Senhor está junto de todos aqui. O nosso corpo precisa de um pouco de vitamina. Precisa de alguma coisa. E tem coisa baratinha para a gente se alimentar. Aí a gente vai orar, dorme. Eu também durmo se for orar, se sentar um pouquinho. Por quê? Porque o nosso corpo físico está cansado. Mas o que eu preciso entender? No Coríntios, ele vai falar que não tem tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar. Então as coisas vão entrar pela nossa carne. Aí a gente muitas vezes se alimenta de maneira errada, não consegue ir para a oração. Presta atenção, o diabo vai usar todos os caminhos para nos tirar da oração. Oração e palavra. Você vai ler, você quer dormir? Tem gente que toma 200 gotas de Novalgina para dormir. Eu falo assim, filho, vai orar para você ver se você não vai dormir na hora.
Aí a gente come igual um leão. Como eu jantei, aí eu pego lá, pego lá a Sueli já tá dormindo, né? Ela não vê isso aí. Mas é um pote de aveia, sabe? É gostoso. Aí eu corto lá a banana. Se tiver maçã, eu ponho maçã. Põe lá uma saladona de fruta. Põe um pouco de mel assim. Poxa, eu vou dormir que é uma beleza. Quem disse que eu vou, dependendo da luta, quem disse que eu vou acordar de madrugada? Não vai aguentar, não vai. Não acorda. Você acorda de madrugada, não acorda. Aí chega lá, o diabo é sujo mesmo, olha o que ele fez. O que ele falou assim? Ó aqui, não foi Jesus, mas Jesus está falando. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou como? Como que se encontrou ele, Flor? Dormindo. Encontrou dormindo. E questionou a Pedro. E então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Irmão, sabe por que muitas vezes acontecem as provações e as lutas na nossa vida? Porque Deus precisa nos sacudir. Eu vi um cara que ele mexe com planta, eu vi poucas vezes. Ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, aqui na natureza tudo tem serventia. Você já viu o boi? Um simples mosquitinho faz ele andar e se movimentar. E ele anda e vai fazendo a carne fortalecer. Por quê? Porque a mosca vai querer lá pousar nele, né? Aí ele fica balançando o rabo, a cabeça, e se movimenta e anda. Tudo Deus tem um propósito. Às vezes surge situação na nossa vida. Vai para oração. Aí eu não sei, para onde que eu vou? O Pedro já falou para onde que ele vai. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Aí eu vou para onde? Vou pro Netflix? Irmão, tô pagando essa bexiga aí, ó. E vai lá ver de vez em quando que a gente consegue ver alguma coisa. Por quê? Porque se eu pegar e gastar o meu tempo lá e falar assim, Jesus, e aí, o discernimento? É melhor eu ir sem luta do que eu ir com luta. Porque aí a gente não sabe nem, você fica apavorado, meio ali. Fala, você não pode ver lá comigo 1 hora? Gasta 10 minutos, gasta 5 minutos, gasta 2 minutos. Por quê? Porque eu não estou lutando contra pessoas, é principados, é anjo caído, é demônio, é situação contrária. Então o que eu preciso fazer? Está orando, está na oração. Olha o que ele vai falar no próximo versículo, e emenda com 1 Coríntios 10, 12. Ó, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ó, vigiai, primeiro ele manda vigiar. Depois ele manda orar, tudo junto, para não cair em tentação. Então tem a tentação, ela existe. Então eu vou conseguir sair como? Vigiando. Vigiou. Teve mais atenção? Vai fazer alguma coisa? Teve mais atenção. Não teve muita atenção? Acontece isso aqui. Só que aí eu preciso entender, né? Não, volta lá, calma aí. Isso. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então se a carne é fraca, o que você faz com a coisa fraca? Eu já falei isso aqui. Fortalece ela. Como? Jejum. Fortalecer a carne com jejum, porque jejum vai quebrar mais ainda e vai fortalecer o espírito. O que ele vai falar no próximo livro que eu te pedi. Assim, vigiai, porque a carne é fraca, certo? O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Então eu preciso cuidar, e eu só vou conseguir cuidar estando conectado em Jesus, estando na oração. O 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, comum aos seres humanos. Então presta atenção. A tentação que eu quero falar aqui não é a prova que aparece lá no serviço ou em qualquer lugar.
O que é a tentação, se não humana? É coisa que tenta nos tirar da oração. É situação que vai... É a situação humana. Então, se é alimentação, é uma conduta de sono, enfim. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Deus já tem o livramento, mas eu estou cansado, eu não consigo enxergar, eu não estou na presença dele, nós não estamos na presença dele, o que a gente não consegue enxergar? Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou vencer essa situação? Agora eu estou entendendo, tem a prova, mas com a prova, eu estou enxergando aqui uma porta de escape, Deus tem uma... Então o que eu vou fazer? Meu, isso aqui está me deixando doido. E aí, como é que eu faço? Não, Senhor, eu estou atarefada. Tem uma pia para uma pia cheia de louça, tem um frango para fazer, um almoço para fazer, uma janta para fazer. Aí eu não venho mais aqui na oração. Não, eu tenho que entregar isso aqui. Deus vai dar habilidade para nós vencermos no tempo e ter a nossa vida suprida, para que a gente não dependa mais. Olha só, eu sempre trabalhei em gráfica. E aí quando o cara falava assim, seu horário é das 6 às 2. Olha que alegria. 6 horas da manhã, 2 horas da tarde está em casa. Aí acontece uma hora extra, 6 horas da manhã, das 6 às 6. Puxa vida, 6 horas eu estou em casa. Aí eu assinei lá um papel que fala assim, você tem disponibilidade de horário? Tenho. Não é assim? Todos nós aqui trabalhamos de horário comercial. Tenho. Aí ele fala pra você assim, mês que vem eu preciso que você entre à tarde, tá bom? Irmão, já era. Aí já era. Aí o que eu preciso fazer? Se Deus nos deu a graça e a oportunidade, vamos lutar para que a gente esteja na presença de Deus. Sabe por quê? Eu não posso, por mais que eu queira, por mais que eu te ame, por mais que nós nos amemos, nós não vamos alimentar uns aos outros fisicamente de Jesus se nós não estivermos na presença de Jesus. Maria escolheu a boa parte, não será tirada. Eu preciso escolher a boa parte, você precisa escolher a boa parte e estar na presença de Deus. Não é que Deus é mal comigo e com você e ele vai virar a cara. A gente não acabou de ler aqui no Salmo que aquele que invoca o Senhor, ele atende, ele socorre, ele vai na aflição, clama lá pelo Senhor e ele nos socorre. Não é por isso, irmão. 1 Pedro 5,8, não é por isso. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. No 9. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. O que eu preciso fazer? Tem gente que está enfrentando o mesmo sofrimento. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso estar lá buscando a Deus, porque o diabo está querendo me devorar, o diabo está querendo te devorar. Falei, Jesus, a gente ia sair, né? Aí eu falei, Senhor, rodovia, né? O pneu já estava chegando na hora, eu acho que dava para ir. Mas aí o que eu fiz? Fui lá e comprei 2 pneus. E peguei na promoção. Depois eu vou falar para vocês aonde foi. Irmãos, por quê? Poderia acontecer alguma coisa? Poderia não acontecer? Mas eu vou arriscar? Que eu volto lá no 8? Deixa no 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Irmão, ele está procurando a quem devorar. É por isso que eu não posso me dar ao luxo de sair dos pés de Jesus. Por isso que você não pode dar ao luxo. Você já trabalha, já se cansa, e nós vamos gastar o nosso tempo com outra coisa.
Precisa estar na presença de Deus, por quê? Não tem como, ó. Sentiu o gosto? Não, não vai sentir. Você não, quer ver de novo? Sentiu o gosto? Não vai. Você tem que ir lá e pegar a sua. Essa aqui é minha. Você não vai sentir. Se eu beber aqui, não vai matar a sua sede aí. Não vai. Aí tem o diabo que anda leão, rugindo como um leão. Sabe o que é isso? TV. Olha lá. Olha a cara daquele ali. Ó, olha lá. Ó, e hoje ainda foi pra piscina de novo. Da escola. Olha lá, carinha dele. Não tem nada que preocupar, tem cobertura do pai e da mãe, tem cobertura espiritual, nós estamos orando, buscando, de vez em quando eu levo umas chibatas, né, outro dia aí. Mas tá ali, ó, não tá? Irmãos, a gente precisa ser sensato, porque existe realmente um mundo espiritual, e o diabo tá a todo momento. O que ele falou no Coríntios? Não veio tentação senão humana. As coisas vão acontecer de maneira humana para nos atingir e nos atrapalhar no espiritual. Por isso que a Maria ficou com a boa parte. O que eu quero trazer para mim e para você? Tem desafio que nós vamos enfrentar. Eu não vou ler. Mas o Jacó, ele foi lutar com o anjo. Vai lutar com o anjo pelo seu milagre. Às vezes tem coisa que não sai da nossa vida para que nós estejamos em oração, buscando, para que Deus... Presta bem atenção, Deus não quer bater e matar nós não, mas quer que nós aprendamos alguma coisa. Mas o que acontece? Tem um diabo que luta contra a nossa vida. Ó, é situação contrária. Ele está lutando contra a humanidade. Então não se dê ao luxo de ficar fora da presença de Deus. Eu não vou conseguir matar a sua sede, nem você vai conseguir matar a minha. Deus falou assim, ó, fica aqui em mim, que você vai conseguir dar fruto. Fica aqui em mim, que se você me buscar com todo o seu coração, você vai achar. Eu vou te ouvir, eu vou te dar atenção. Deus nos ouve e nos dá atenção. Se liga em Deus, porque você só vai vencer na presença de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?